Então, agora, para finalizar a nossa lista, a gente vai para o exercício 4 e 5, né? Então, o exercício 4, ele fala: dados os conjuntos A e B, verifique se cada situação a seguir representa uma função de A em B. O que a gente tem que lembrar para fazer esse exercício é quando que a relação entre dois conjuntos representa uma função. Então, eu vou fazer algumas anotações aqui embaixo. Então, como eu tinha falado para vocês, uma função, ela é a relação entre dois conjuntos, né? Então, aqui eu tenho um conjunto A e um conjunto B. E os elementos de A estão se relacionando com os elementos de B. Então, aqui eu tenho alguns elementos em A e eu tenho alguns elementos em B aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um elemento A, B, C e D. E aqui um elemento E, F, G, H e I. Então, ó, para que a minha relação entre os conjuntos A e B represente uma função, eu tenho que cada elemento do conjunto A aqui, que eu vou chamar de domínio da minha função, tenha relação com algum elemento de B, que eu vou chamar aqui de contradomínio. Então, contradomínio. Vou mudar de cor aqui a minha caneta, só para ficar melhor. Pode destacar melhor aqui a minha resposta. Então é o seguinte. Então, primeira coisa, né? Primeira observação é que cada elemento de A, então cada elemento de A tem que ter relação com algum elemento de B. Então tem que haver essa relação. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que o A ele tem alguma relação com o E. De algum modo, aqui o conjunto A eu faço uma conta e a resposta vai dar E. O B é a mesma coisa, eu faço uma conta, vamos supor que a resposta aqui dá o F, através da regrinha, né? O C, vamos supor que liga aqui com H, e o D liga com o I. Então, isso daqui, ó, representa uma função. Essa relação que sai do A e vai no B, ligando cada elemento de A a um elemento aqui em B, pode acontecer. Então, essa é a primeira regrinha. Cada elemento de A tem que ter relação com algum elemento de B. Não pode sobrar ninguém aqui, ó, no A sem ter essa relação. Se sobrar alguém, se tivesse um E aqui, ó, sem relação com ninguém lá, aí não representava a função. Então, não pode sobrar ninguém aqui no meu domínio. Essa relação de A para B também tem que ser única. Eu não posso um A aqui, ó, ligar com 2B. Não pode acontecer isso aqui, não. O D ligar aqui no I. No I não, seria no G ali, né? Que está sozinho. Eu não posso ter duas ligações. Então, o que importa aqui é que não pode haver outra ligação aqui do D com outro elemento aqui embaixo. Isso não pode acontecer. O D só pode ligar com um elemento, assim como o C só pode ligar com um, o B só pode ligar com um, e o A só pode ligar com 1. Então, o que a gente pode colocar aqui é que uma segunda regra é que essa ligação tem que ser única. Então, essa relação de A para B é única. Ou seja, não pode ter um elemento de A ligando com 2 de B. Isso não pode acontecer. Ok? Então, tá aqui. Então, primeira é que cada elemento de A tem que ter relação com algum elemento de B. E a segunda é que essa relação tem que ser única. Ou seja, não pode sobrar ninguém aqui, cada um tem que ligar com apenas um elemento de B.
E sabendo disso, vamos aqui responder no exercício. Se tiver mais alguma informação a ser dada, a gente já dá aqui no exercício. Só mudar aqui a cor da caneta. Então, aqui, ó, letra A. Dois elementos de A associados a um mesmo elemento de B. Então, vamos supor que a gente tem um conjunto A, aqui um conjunto B. E eu tenho dois elementos de A, então tem um elemento aqui, ó, dois elementos de A associados a um mesmo elemento de B. Ou seja, eu tenho esses dois cidadãos aqui em A ligados em um único elemento de B. Esse está ligando nesse aqui. E esse está ligando também nesse aqui. Ó, isso fere alguma dessas duas leis que eu apresentei aqui embaixo? Olha só, cada elemento de A tem relação com o elemento de B. Ó, esse aqui está valendo. Ó. Esse elemento de A tem relação com esse e esse aqui tem relação com aquele de lá. Então, isso aqui pode acontecer. Ó. Cada elemento de A tem relação com um elemento de B. E essa relação de A para B é única. Ó, esse aqui só tem uma relação com o elemento de B. Esse aqui também só tem uma. Então, essa forma que foi dada aqui no item A, ela não fere as minhas leis que eu coloquei aqui da minha função. Então, ela representa realmente, sim, uma função. Então, aqui, representa aqui sim representa função. Porque não fere nenhuma dessas duas leis que eu apresentei. Ok? A gente pode anotar isso aqui, ó, pode anotar como sendo fosse o seguinte. Os elementos de A, eles têm que ser fiéis aos elementos de B. Mas os elementos de B não necessariamente precisam ser fiel ao elemento de A. Você vê que o A, ele tem relação com esse elemento de B, e esse outro elemento de A também tem relação com esse elemento de B. Ou seja, os dois aqui são fiéis, eles só têm um relacionamento ali com B. Mas o B não é fiel, né? Ele tem um duplo caso aqui, né? Tem um caso tanto com o primeiro quanto com o segundo. Ou seja, o conjunto A tem que ter elementos fiéis aos elementos de B. O de B não necessariamente precisa ser fiel ao de A. Agora vamos lá para o B. Todos os elementos de A estão associados a elementos distintos de B. Então, vamos colocar isso aqui no conjunto. Vamos lá. Colocar aqui um conjunto A e um conjunto B. Ele falou, todos os elementos de A estão associados a elementos distintos de B, exceto um que está associado a dois elementos de B. Então, vamos lá. Vou colocar aqui os elementos de A, aqui os elementos de B. E vamos fazer essas relações aí. Então, vamos supor aqui que a gente tem, então, ó, como ele falou, todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B. Então, esse está associado a um só elemento de B, este está associado a um só elemento de B. Aí tem um camarada aqui, ó, esse cara aqui se associou a dois elementos de B. Então, exceto um que está associado a dois elementos de B. Então, ele está associado a um aqui e a outro do lado de cá. Essa associação dupla que esse elemento de A tem com o elemento de B, ela fere a minha segunda observação aqui, ó. Essa relação de A para B tem que ser única. Ó, o A para o B, ele tem que ser fiel. Ele não pode ter essa dupla relação. Esse cara está relacionando com um aqui e está relacionando com o outro de lá. Então, isso daqui, ó, não representa a função, por conta disso. Essa relação tem que ser única. E esse cara aqui está com 2. Ou seja, o B não precisa ser fiel, mas o conjunto de A precisa ser fiel. Então, isso aqui não pode acontecer, portanto, não representa função. Então, neste caso, não representa função. A letra C. Vou desenhar aqui de novo.
os conjuntos. Agora eu tenho aqui na letra C um elemento de A que não está associado a nenhum elemento de B. Então aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eu tenho aqui os elementos de A, os elementos de B. E vamos supor que começa a acontecer a associação. Aí eu tenho aqui, ó, esse elemento de A associado aqui a um elemento de B. Esse elemento de A associado aqui ao elemento de B. Aí tem esse aqui que não se associa a ninguém. Ó, esse daqui, o conjunto B sobrar, não tem problema. Igual aqui, ó, sobrou. Sobrou o G. E não houve problema quanto a isso. Porém, aqui, ó, no A não pode sobrar. Do conjunto A, que é o domínio, não pode sobrar. Ficou esse cara aqui, ó, sobrando. Ele fere essa lei aqui, ó. Cada elemento de A tem relação com o elemento de B. E aqui, ó, tem um que não tem relação. Por isso, não representa função. E, para finalizar agora, um elemento de A está associado a mais de um elemento de B. Deixa eu colocar aqui. Vou voltar a fazer os conjuntos. Então, aqui eu tenho o conjunto A, conjunto B. Ó, aqui na letra B ele fala, todos os elementos de A estão associados a elementos distintos de B, exceto um que está associado a dois elementos de B. Então, isso aqui é o que acontecia, né? Agora, um elemento de A associado a mais de um elemento de B. Então, esse aqui, por exemplo, é associado a este, e associado a este, poderia ser até a 3, né? Associado a este. Então, um elemento de A associado a mais de um elemento de B. Isso daqui entra na mesma situação que a letra B. Não representa a função porque essa relação tem que ser única de A para B. Então, de A para B só pode ter um. E aqui, ó, tem um elemento de A associado a mais de um elemento de B. Então, isso aqui também não representa a função. Então, tá aí. Opa. Acidente. Então, tá aí o exercício 4 resolvido. Para finalizar agora, vamos para o 5. O exercício 5 fala, um retângulo tem largura x e comprimento y, e área de 24 centímetros quadrados. Desenhando aqui, ó, a área, ficaria assim. Eu tenho aqui uma área retangular. Desculpa aí pelo desenho, não fica muito bonito. Então, aqui é uma área retangular. Tem largura x. Vamos colocar aqui largura x e comprimento y. Tanto faz, né? Eu colocar x e y e x, tanto faz. A área dele é 24 centímetros quadrados. Esse quadrado era para ter aparecido aqui em cima, que saiu da configuração, né? Determine o que se pede em cada item. Letra A. A lei de correspondência que expressa o valor do comprimento em função da largura x. Para calcular a área dessa figura, aqui, ó, a lei de correspondência em função que expressa o valor do comprimento x em função da largura olha, o comprimento y em função da largura x. Sabendo que a área é 24, então para calcular a área de um retângulo, eu preciso fazer a base vezes a altura. Então, neste caso, a minha área ela vai ser igual à base ali, que é o y, vezes o x. Então, sempre que eu for calcular a área de retângulo, eu vou fazer isso, base vezes a altura. Então, aqui é y vezes x. Só que aqui, ele falou que a minha área é 24 centímetros quadrados. Então, é como se o resultado dessa conta y vezes x fosse igual, então, a 24 centímetros quadrados. A área, que é y vezes x, é igual a 24 centímetros quadrados.
Como eu quero o y em função do x, eu passo o x para o lado de cá, para o lado direito da igualdade. Então, fica y, que é igual a 24. O x estava multiplicando, então ele passa dividindo. Então, 24 dividido por x. Essa é a minha lei, é a minha função. Y em função de x. Ó, y dado dependendo do valor do x. Por exemplo, como é que essa lei funciona? Aqui na letra B, ela vai explicar como é que essa lei funciona. Ó, eu quero saber o comprimento y se a largura fosse 4,8. Então, aqui, ó, a função é y, que é igual a 24 dividido por x. Ah, já que o x é a largura, então no lugar de x eu vou colocar 4,8. Então, y é igual a 24 dividido por 4,8. Então, agora é só fazer essa divisão aí. Y é 24 dividido por 4,8. Eu vou fazer a conta aqui só para, caso alguém tenha dificuldade em fazer essa conta na mão, né? Sem calculadora. Então, a gente vai fazer aqui só para exemplificar. Então, ó, 24 dividido por 4,8. Para você fazer a conta, é conveniente que você elimine essa vírgula. Então, para isso, você acrescenta um zero. Você acrescentou um zero aqui, ó, aí você pode eliminar a vírgula. Não esquece essa vírgula aqui agora. Ficou 240 dividido por 48. Agora, qual que é o número que eu multiplico por 48, que dá o 240? Que vai ser 5, né? 5 vezes 8 dá 40. Vai subir 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Subtrai, sobra resto 0. Então, aqui o resultado é 5. 5, ou seja, o valor do y, o comprimento, vai ser 5, quando minha largura for 4,8. Se a largura for 4,8, o meu comprimento tem que ser 5, para que a área fique 24 centímetros quadrados, né? Então, 5 centímetros. Aí a resposta da letra B. E a letra C? As dimensões desse retângulo, se o comprimento for 6 vezes a largura. De novo, a fórmula y, que é igual a 24 sobre x. Ó, o comprimento, nosso comprimento aqui é o y, né? Ele tem que ser 6 vezes a largura. Então, vamos supor que o comprimento é y, então é 6 vezes a largura. Já que a largura é x, então é 6x, que é igual a 24 sobre x. Esse x passa aqui multiplicando. Então, ficaria 6 vezes x, que dá x ao quadrado, igual a 24. Vou passar esse 6 agora para o lado de cá, dividindo, para deixar o x sozinho. Então, x ao quadrado igual a 24 dividido por 6. Logo, então, x ao quadrado é igual a 24 dividido por 6, vai dar 4. Então, aqui eu tenho que procurar um número que é elevado ao quadrado, que dá 4. Eu tenho duas possibilidades. X igual a 2, porque 2 vezes 2 dá 4, ou x igual a menos 2. Então, x', x duas linhas, né? Que dá menos 2. Só que como a gente está falando de medida de elemento geométrico, né? Opa, não era isso que eu queria, não. Quero mudar a cor aqui só. Então, como a gente está trabalhando com medidas, esse valor negativo não vale para a gente. Então, esse aqui a gente desconsidera e considera só o de cima aqui, só o x igual a 2. Então, essa é a resposta às dimensões desse retângulo, se o comprimento fosse 6 vezes. Ó, o x, que é a minha largura, né, vai ser igual a 2 centímetros. Então, a largura é 2 centímetros. E o meu comprimento é o y. E ele falou que é 6 vezes o valor do x. Então, seria 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12 centímetros. Então, tá aí. Largura seria 2 centímetros e comprimento, o 12 centímetros.
Se a gente for calcular a área, né, 12 vezes 2 dá o 24, que é o que ele pediu aqui, lá no início. Então, é isso. Resposta para o item C, 2 e 12 centímetros. Agora nós encerramos, né, então, a lista. Qualquer dúvida pode me procurar, que eu estarei à disposição de vocês no privado do WhatsApp. É só me procurar que eu esclareço qualquer dúvida que tiver. Então, façam a correção, vejam os pontos aí que tiver com problema, com dúvida, e me procure que a gente esclarece, tá ok? Então, um abraço a todos e até a próxima. Estarei lá esperando para vocês por qualquer dúvida.